A paz do Senhor Jesus, eu quero aqui estar agradecendo a minha irmã e amiga Mari, por essa oportunidade de estar aqui falando de uma figura muito importante, na Bíblia, que é a pessoa de Tamar. A Bíblia pouco nos relata a respeito dela, a não ser que ela era nora de Judá, escolhida por ele para se casar com seu filho mais velho, Só que era um homem perverso e ele morreu sem gerar filhos, deixando ela viúva. Mas pela lei do levirato, que existia lá em Israel naquele tempo, ela foi entregue, Judá entregou ela para se casar com seu segundo filho, Onã. E Onã também, assim como seu irmão, foi um homem que desagradou a Deus. Ele foi um homem perverso também. E ele não quis gerar filhos com Tamar. Ele só se aproveitou dela, só quis se aproveitar. E ele não quis gerar filhos, A Bíblia nos relata que ele derramava o seu sêmen sobre a terra para que ela não engravidasse. E isso provocou também a sua morte, acabou provocando a sua morte. E ele morreu sem gerar filhos. Ele não queria fazer isso, porque pela lei da época, o filho dele não seria considerado como filho dele, mas sim filho do seu irmão, herdeiro do seu irmão. E seria como se fosse um sobrinho para ele, ficaria como que um sobrinho. Então ele ia perder todo o direito de primogenitura ali do seu pai. E por esse motivo ele acabou morrendo também. E Judá tinha um terceiro filho caçula, só que ele não tinha idade ainda para se casar. E ele mandou que Tamar fosse para a casa dos seus pais, enquanto esse filho crescesse e alcançasse a idade de poder se casar com Tamar. Porém, Judá considerou Tamar como uma causadora de desgraça dentro da sua casa, dentro da sua família, lançando a ela a responsabilidade, como se ele estivesse jogando sobre as costas dela a responsabilidade da perca dos seus filhos e não assumindo que os seus filhos foram mal, aos olhos do Senhor. E o menino chegou na idade de se casar e ele não entregou, a Tamar para se casar com esse filho. E Tamar, quando viu que isso não ia acontecer, que Judá não ia cumprir com a sua palavra, ela, muito astuta, muito inteligente, porque assim, nós temos que entender que naquela época o contexto histórico, uma mulher viúva, ela ficava totalmente desamparada, principalmente uma mulher viúva sem filhos, sem herdeiro. Ela não herdava os bens do seu marido, ela ficava completamente desamparada, desprovida de tudo e qualquer... não tinha como prover as suas necessidades. Ela era uma mulher mal vista na sociedade, totalmente desamparada. E ela, vendo que Judá não ia cumprir com a sua palavra, ela não ficou prostrada. E aí nós aprendemos que em situações que muitas das vezes nós achamos que não vai ter solução, que vai ser a nossa derrota, a nossa ruína, são situações que nós temos que nos levantar, nos colocar de pé e pedir ao Senhor estratégia para que nós venhamos sair dessa situação. E Tamar fez isso. Além de ser uma mulher que foi escolhida por um grande propósito, e a gente vai ver isso ao longo da história de Tamar, ela foi uma mulher que se posicionou e foi atrás de não ficar prostrada na situação. E ela, sabendo que o seu sogro ia para tosquias de ovelha, Judá já estava viúva e ia para a tosquia das ovelhas, e ali nessa festa de tosquia das ovelhas havia rituais pagãos ali onde haviam prostitutas. Tamar se despiu das suas vestes de viúva, colocou as vestes de prostituta, ficou sentada, e quando Judá passou no caminho, que olhou para ela, ele achou que ela era uma prostituta porque ela cobriu o seu rosto, então ele não reconheceu. E ele convidou ela, para poder dormir com ela. E astutamente ela falou assim: você vai me pagar como? Ele falou: vou te dar um cabrito. Ela falou: tá, mas enquanto você não me paga, me deixa alguma coisa como penhor. Astutamente ela pegou e falou para ele: olha, você deixa comigo. Ele falou: mas o que eu vou poder te dar?
como garantia que eu vou te pagar. Ela falou, olha, me dá seu selo, o seu cordão e o seu cajado. E ele, sem nem sequer se atentar com o que ela tinha pedido na real, ele deu para ela. E ele ficou com ela, dormiu com ela. E passado isso, ela foi embora, tirou as vestes de prostituta, se vestiu de novo das suas vestes de viuvez. E quando ele falou para o amigo dele, olha, vai lá e leva o cabrito e paga a prostituta que eu dormi. E esse amigo procurou ela e não achou nenhuma prostituta. Passados-se 3 meses, descobre-se que Tamar está grávida. Aí Judá ficou muito irado e falou assim, olha, que se cumpra a lei na vida dela, porque na época uma mulher que adulterava tinha que morrer queimada. Então ele queria que ela fosse castigada, porque assim na concepção dele ela havia adulterado. E ela, com muita cautela, com muita astúcia, falou assim, olha, eu estou grávida do homem a quem esses objetos pertencem. O selo era um objeto cilíndrico, geralmente feito de metal ou de pedra, onde passado ali, era como se fosse a identidade do homem naquela época. E esse selo era usado para selar documentos, então assim, era único, cada um tinha o seu, então não tinha como negar. E ele era envolto um cordão, né, que ficava no seu pescoço, e o cajado significava autoridade. E segundo alguns historiadores, na ponta desse cajado havia uma marca muito pessoal do dono. Então assim, não tinha como negar, né, que Judá era o pai do filho dela. E ele sabia que ele havia dado isso, né, na cabeça dele para a prostituta que ele ficou. Então ele reconhecendo, e ali no livro de Gênesis 38, 26 vai falar que Judá reconhece que Tamar era justa, e quem foi injusto foi ele, porque ele não cumpriu com a palavra dele. Depois disso eles nunca mais tiveram nada, e Tamar deu à luz a gêmeos, né, 2 filhos. E na hora do parto, quando ela foi ter os seus filhos, um dos meninos colocou a mão para fora e a parteira enrolou uma fitinha vermelha na sua mão para saber qual era o primogênito. Só que quando a mãozinha da criança voltou para dentro, houve ali um reboliço no seu ventre e a história se repete, né? Mais uma vez, assim como na casa de Abraão. O que era o primogênito voltou e o que era o segundo filho, que foi Pérez, acabou nascendo primeiro. E foi através de Pérez, né, que foi Pérez e Zerá, foi os 2 filhos de Tamar com Judá. E foi através de Pérez que a viuvez da Tamar foi retirada dela, toda a sua vergonha, todo o seu opróbrio caiu por terra. E através dele, né, veio a genealogia de Davi, que vem que foi a genealogia de Jesus. E Tamar teve um importante papel na história, né, da humanidade, na história da vinda de Cristo, porque ela faz parte, assim como Ruth, Raabe, mulheres estrangeiras, né, que eram a improbabilidade que teriam as suas histórias destruídas, mas Jesus veio para mostrar que ele é aquele que entra e ele muda a história. Ele pega mulheres, né, que estavam ali esquecidas, que eram mulheres que não eram provável que delas viessem algo bom, e ele mudou toda a história dessas mulheres. Ele mudou a história de Tamar, através de Pérez, tudo se mudou na vida dela, e a genealogia de Jesus foi firmada, assim como na vida de Ruth e na vida da Raabe. Então assim nós aprendemos que para o Senhor nada é impossível, que nós não podemos ficar prostradas, que nós temos que nos levantar, mesmo em meio a situações que nós achamos que não vai ter mais condição. O Senhor é aquele que nos dá estratégia para agirmos nos dias difíceis, nos dias que são muito complicados, na qual a gente acha que nada vai ir, né, que o desamparo vai ser total. E o Senhor nos mostra que Ele não nos desampara,
O Senhor Jesus, ele mostra que ele veio para salvar, ele veio para remir, ele veio para abençoar, ele veio para usar tudo aquilo que se achava que era desprezível, tudo aquilo que se achava que ia ficar de canto. Então entenda, mulher, entenda, servo, serva de Deus, que para o Senhor Jesus nada é impossível. Ele vai fazer tudo quanto lhe apraz, e os seus projetos nunca vão ser frustrados, nunca vão ser destruídos. Ele vai criar sempre maneiras para que tudo isso seja mudado. E assim nós encerramos, né, a história linda de Tamar, né? O significado do nome dela é palmeira, porque nós sabemos que a palmeira ela tem uma raiz profunda, ela é firmada, e quando o vento bate forte, ela se dobra a sua copa todinha, e o vento passa, e quando o vento passa, ela volta para o seu estado natural. Então, independente do vento que passar na tua vida, seja uma palmeira como Tamar, tenha a sua raiz fixada profundamente e não deixe que nenhum tipo de vento te derrube. Que o Senhor Jesus venha falar melhor e o Espírito Santo venha esclarecer, né? São mulheres que foram essenciais na história bíblica. E assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.